Olá pessoal, bem-vindos à nossa 8ª aula da disciplina de Circuitos Elétricos 1. Nós estamos tratando de análise de laços e eu sou o professor Daniel Orquiza. Na aula de hoje nós vamos dar continuidade à análise de malhas, onde nós vamos tratar de circuitos com fontes de corrente independentes, continuar esse assunto e depois tratar da análise de malhas em circuitos com fontes dependentes. Então, como nós vimos no final da aula passada, se você tem uma fonte de corrente independente que pertence a um único laço independente, uma malha, ela vai definir a corrente de laço e, portanto, ela vai eliminar uma das variáveis que nós temos que determinar, uma das incógnitas. Hoje nós vamos ver a segunda possibilidade, que é essa fonte de corrente ser compartilhada, por dois ou mais laços independentes. Então, como nessa situação aqui, você tem um laço aqui à esquerda, outro à direita, dois laços independentes e a fonte de corrente é compartilhada pelos dois. Bom, para analisar isso, vamos considerar esse circuito aqui, tudo bem? Que tem uma fonte de corrente que satisfaz a primeira situação aqui, ela pertence a um único laço, mas essa fonte de corrente que gera uma corrente A, pertence aos laços 1 com corrente 1, corrente de malha, e laço 2 com corrente de malha e 2. O circuito tem mais fontes de tensão, 4 resistores, e essas duas fontes. Note que as duas fontes de corrente nos fornecem duas equações adicionais, que são as seguintes: I3 é igual a menos IB. Então, voltando para o circuito aqui, você vê que se a corrente de laço I3 é essa daqui, a corrente IB vai ser igual a menos I3. Além disso, a corrente A vai ser I2 menos I1. Então, voltando aqui para a figura, IA está nesse sentido, e essa corrente que vai passar por esse ramo aqui, necessariamente vai ser essa corrente I2, porque está no mesmo sentido que A, menos I1, que está no sentido contrário, I2 menos I1. Essa última equação que nós vimos é a lei de Kirchhoff das correntes aplicada a um dos nós do ramo da fonte de corrente compartilhada pelos dois laços. Se a gente pegar um desses nós aqui, por exemplo, esse daqui, esse aqui é o ramo que é compartilhado pelos dois laços, o ramo com a fonte de corrente que gera uma corrente A. Se a gente pegar esse nó aqui, a corrente I1 está entrando aqui nesse nó por esse lado, então I1, a corrente I2 está saindo por aqui, I2, e IA está entrando aqui embaixo. Então, a gente pode escrever que I2 menos I1, porque está entrando, menos IA, é igual a 0, portanto, IA é igual a I2 menos I1, que é a equação que a gente viu ali. Então, ela vem da gente aplicar a LKC aqui nesse nó, ou no nó de baixo, te daria o mesmo resultado. Além da equação da LKC que a gente acabou de ver, a gente vai utilizar a lei de Kirchhoff das tensões na supermalha. Então a gente já vai definir o que é supermalha, mas a supermalha é formada pelos laços adjacentes à fonte de corrente compartilhada por eles, Então a supermalha é uma malha que engloba os dois laços adjacentes, desconsiderando a fonte de corrente independente situada entre eles, ou compartilhada por eles. Então vamos ver aqui, A supermalha, então nesse caso, seria esse laço, essa malha aqui, composta pelos dois laços, desconsiderando, quando para propósito de aplicar a lei de Kirchhoff das tensões, essa fonte de corrente independente que é compartilhada entre os dois. Então, o que isso significa? A gente vai aplicar a lei de Kirchhoff das tensões para esse laço, que é a supermalha, que eu destaquei em amarelo e que contém as duas malhas. Um detalhe é que quando a gente for aplicar a LKT, nós não vamos utilizar uma corrente de malha que é definida só para essa malha em amarelo. Na verdade, a gente vai usar sim as correntes de malha dos dois laços independentes originais. Então, para todos os ramos que estiverem nesse laço, você vai usar a corrente 1, por exemplo, para R1 e para R1 nesse caso, e para R2 aqui você vai usar I2 para calcular
queda de tensão sobre ele e construir a equação relativa à lei de Kirchhoff das tensões. Então a supermalha é sempre utilizada onde há fontes de corrente que são compartilhadas por dois laços diferentes. Você pode usar a supermalha. É importante a gente falar aqui que você tem aqui, né, duas malhas, tá? A malha 1 e a malha 2. Então a gente vai utilizar o artifício da supermalha. Nós precisamos, como nós temos dois laços aqui, de duas equações, porque nós temos duas incógnitas, I1 e I2. Tá? Uma das equações vai ser a LKC, aplicada aqui, né, nesse ramo da fonte de corrente, tá? E justamente nesse caso, essa equação aqui, tá? LKC, aplicada, por exemplo, nesse nó que a gente acabou de fazer, e a outra equação vai ser a LKT aplicada, né, na supermalha. Então esse problema que nós estamos tratando tem três incógnitas, as três correntes de laço, né? I1, I2 e I3. Mas note que, como você tem uma fonte de corrente que está contida em um único laço, I3 ficou determinada. Então falta determinar I2 e I1. Tá? Mas nós já temos, né, uma equação para fazer isso, que é essa daqui. Então, duas incógnitas, né, I1 e I2, exigem duas equações. A segunda é a equação da supermalha, né, a LKT, aplicada à supermalha, que envolve a fonte de corrente A. Tá? Então, a gente acabou de definir supermalha, né, como um laço que envolve a fonte de corrente dependente, desconsiderando essa fonte de corrente. Então, aplicando a LKT, a gente vai obter isso aqui. Então, a gente vai aplicar a lei de Kirchhoff das tensões para esse laço em amarelo, tá? Só que em termos das correntes de malha original I1 e I2, né? Então, por exemplo, né, considerando que cada queda de tensão entra com um sinal positivo, como a gente tem feito, o que a gente vai ter? A queda de tensão sobre esse resistor aqui seria R1 vezes I1. Então, nós vamos ter R1 vezes I1, conversão passiva, I1 está para cima, né, V1 vai estar aqui para baixo. Aí a gente tem essa tensão dessa fonte de tensão que eu vou jogar para o lado direito da equação. Então, ela aqui representa, né, ela está no sentido contrário, tá, ao sentido da corrente de laço, ao sentido de referência, né? Então, do lado direito ela vai entrar com sinal negativo, tá, menos V1. A tensão sobre R2, né? Então, que vai cair nesse sentido aqui, usando a convenção passiva, porque a corrente, né, que vai fluir pelo resistor vai ser a própria corrente de laço I2 aqui no caso. Então, essa tensão vai ser R2 I2, então, portanto, mais R2 I2. Aí, né, por R3, está fluindo uma corrente, a gente poderia representar da seguinte forma, né, que é essa daqui, tá? Vamos chamar de IR3, que vai ser igual, né, I2 menos I3. E a tensão sobre R3 vai ser R3 vezes essa corrente. Então, portanto, ela vai ser R3 vezes I2 menos I3. I2 menos I3. Tá certo? Que é justamente essa equação aqui, tá? Então, o fato importante é que a tensão em cada ramo é obtida utilizando a corrente do respectivo laço, I1 e I2, tá? Nós não definimos uma nova corrente para a supermalha, a gente usou as correntes dos laços originais para escrever isso daqui, que é a LKT, né? Aplicada à supermalha, a equação da LKT, e que é a nossa, vamos chamar assim, de segunda equação, né? 1 e 2 permitem a gente encontrar, né, I1 e I2, e I3 está determinado aqui através dessa terceira equação. Bom, de novo, né, é fácil ver de onde essa equação veio aqui, né, que ela é, de fato, a equação da supermalha, se a gente considerar as equações para os laços individuais. Então, aqui está reproduzido o nosso circuito, e a gente tem que, por laço 1, se a gente definir uma diferença de potencial VA, tá? Nesse sentido aqui, VA sobre a fonte de corrente, né, a gente pode agora aplicar a LKT nesse laço aqui, né, no laço 1. Então, você vai ter R1 e 1, a queda de tensão sobre o resistor R1,
né? Você tem uma queda de tensão, você tem a tensão da fonte V1 aqui, tá? Ela está no sentido contrário, você tem uma queda de tensão, né, daqui para cá, então, portanto, ela vai entrar com sinal positivo aqui, e, né, agora, continuando no sentido horário, sobre a fonte de corrente IA, você vai ter uma subida de tensão, então ela vai entrar com sinal negativo aqui, tudo isso igual a zero. Isso aqui é LKT aplicado ao laço 1, no laço 2 a gente tem que agora esse mesmo VA aqui vai ser uma queda de tensão, né, se a gente considerar o sentido de referência como sentido horário também aqui para o laço 2, então VA vai entrar com sinal positivo aqui, porque é uma queda de tensão, tensão sobre R2 vai ser R2 e 2, tá? Tem queda de tensão sobre R2, queda de tensão sobre R3 vai ser R3 vezes I2 menos I3, né? Que vai ser uma corrente nesse sentido aqui, aquele IR3 que a gente chamou, esse cara aqui, IR3, né? Ele é I2 menos I3, e isso igual a zero. Então esse é LKT para o laço 2, tá? Se a gente somar essas duas equações, somar essa com essa aqui, veja que VA corta com VA, né? Então você vai ter R1 e 1, V1 pode passar para o lado direito, vai ficar menos V1 do lado direito, mais R2 e 2 que vem daqui, né? Mais R3 vezes I2 menos I3. Tá? Essa é a equação da supermalha. Note que, né, com o artifício de definir uma tensão para a fonte de corrente aqui, a gente pode escrever as tensões das malhas individuais, né, e depois somar elas e obter uma equação para a supermalha. Mas você pode definir a supermalha diretamente e fazer como nós fizemos, né, da primeira vez. Isso aqui é só para demonstrar, tá, que a equação da supermalha que a gente obtém diretamente, ela é válida porque ela é a soma das equações das malhas individuais, né, da LKT. Bom, pessoal, então vamos considerar como exemplo esse circuito aqui, duas fontes de tensão, duas fontes de corrente, todas independentes. O circuito tem 4 laços independentes que já estão designados aqui, com correntes I1, I2, I3 e I4. Tá? E vamos tratar esse circuito aqui utilizando o conceito de supermalha. Já dá para ver onde vai aparecer uma supermalha aqui, uma vez que essa fonte de corrente que gera uma corrente A está compartilhado entre os laços 1 e o laço 4, a gente vai definir uma supermalha aqui. Ok? Além disso, se percebe que a corrente de laço I2, já está definida, ela vai ser igual a IB. Bom, vamos começar montando a equação para o único laço que não está conectado a uma fonte de corrente, que é esse laço 3 aqui. Tá? A gente pode fazer isso por inspeção. Para montar a equação, então, multiplicando I3, vai aparecer a soma das resistências contidas no laço. Então, R2 mais R3 mais R5 multiplicando I3, está aparecendo aqui nesse termo. Tá? Multiplicando I1 não vai ter nada, porque esse laço não compartilha ramo nenhum com o laço 1. Mas multiplicando I2 vai aparecer o quê? Menos R3. Então, menos R3 I2. Multiplicando I4 vai aparecer menos R2 I4. Tá? Não tem nenhuma fonte de tensão. Então, lado direito é igual a zero. E essa é a equação para o laço 3. Então, vamos deixar ela aqui separada de lado. A primeira equação nós já obtivemos, a equação para o laço 3. Então, prosseguindo, para o laço 2, a gente vê diretamente que a corrente de laço I2 é igual a IB. IB sendo a corrente dessa fonte independente aqui. Então, portanto, nós temos a segunda equação. A equação para o laço 3 do slide anterior, a equação para o laço 2 aqui. E agora a gente vai tratar da supermalha. Então, o que a gente pode fazer? Definir a supermalha aqui. Então, ela vai ser definida nesse sentido, contendo os laços 4 e 1. Sentido horário também. Primeiro, a gente pode obter a equação da LKC, que é essa daqui. LKC para a supermalha vai ser essa daqui, onde a gente vê que IA é igual a I1 menos I4. Você vê diretamente aqui, I1 está no sentido de IA, I4 no sentido contrário. A gente poderia, a rigor, aplicar LKC nesse nó aqui, e ver que I4 está entrando, IA está entrando e I1 está saindo. Então você vai ter que I1 é igual a IA mais I4, IA é igual a I1 menos I4. Ok? Que é essa equação aqui
tá? A LKC aplicada nesse nó aqui. Então, 3. Então, a LKC para a supermalha, né? Já está definida, agora falta a LKT, tá? A LKT para a supermalha, eu vou desenhar ela novamente aqui. Então, essa seria a supermalha. Você poderia definir uma tensão sobre IA, né? VA, vamos ver aqui, ela está definida nesse sentido daqui, tá? Então você poderia fazer isso, definir um VA aqui. Vamos fazer diretamente, né, e obter essa equação aqui. Então, queda de tensão sobre o resistor R1, né, utilizando convenção passiva, a gente vê que vai ser I1, que está nesse sentido aqui, né, vezes R1. Então, R1, I1, ok? Aqui a gente tem uma queda de tensão, né, seguindo o sentido de referência nessa fonte aqui, então, mais V1, tá? A tensão sobre R2, né, nesse sentido aqui, vai ser R2 vezes I4 menos I3. Então, mais R2 vezes I4 menos I3. O que mais a gente tem aqui, né? V2 está no sentido contrário aqui, tem uma queda de tensão seguindo o sentido de referência aqui na supermalha, então vai aparecer mais V2 ainda, mais V2, e aí a gente volta para o primeiro ramo, que é o do R1. Então fechou a malha, isso aqui é igual a zero, tá? Passando as tensões de fonte de tensão para o lado direito, né? Você recai diretamente nessa equação aqui, R1 e 1 mais R2 vezes I4 menos I3 igual a menos V1 menos V2 do lado direito. Tá? Então essa aqui seria a quarta equação. E daí, por fim, a gente pode pegar, né, as quatro equações, tá? Essa equação aqui, a segunda equação, I2 igual a IB, LKC aplicada a esse nó aqui e a LKT aplicada à supermalha, e reproduzi-las aqui, tá? Para depois colocá-las na forma matricial que está representada aqui, né? Então note que essa equação aqui, a primeira equação nos dá aqui IA é igual a I1 menos I4, IA igual a I1 menos I4, a segunda equação I2 igual a IB, I2 igual a IB, a terceira equação menos R3 vezes I2 mais R2 mais R3 mais R5 vezes I3 menos R2 vezes I4 igual a zero. Seria esta equação aqui, que é a equação para o laço 3. Tá? E por fim, né, R1 vezes I1 menos R2 vezes I3 mais R2 vezes I4, ou seja, R2 vezes I4 menos I3, igual a menos V1 menos V2, seria essa equação aqui. Ok? Então você tem o sistema de equações, né? Então, utilizar a eliminação de Gauss, regra de Cramer, para resolver esse sistema de equações aqui, determinar I1, I2, I3 e I4.